Podcast Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros, em mais um podcast, Uma Dose de Esperança. E hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que uma pessoa sensacional. Não, essa pessoa, desculpa, vocês não vão conseguir adivinhar quem é. Todas as pessoas que eu entrevisto aqui, elas são especiais, ela tem uns dons maravilhosos, tem umas histórias de superação, mas essa mulher é um anjo na minha vida, é a mulher mais importante da minha vida. Quem me conhece sabe, quem me segue sabe, é a dona Sandra, minha mãe, terapeuta Sandra Barros. Tchim, dá um tchim. Aí. Brinde, saúde, paz. Aí, tá vendo o filho agora sóbrio? Isso. Essa nova maneira de se viver. E a gente criou esse podcast, Uma Dose de Esperança. Ela fez a caneca, né? Mãe não desiste nunca, né? Ela fica até a última esperança, mas ela tem uma esperança, uma Como dose que foi de essa esperança. história da caneca? Começa falando da caneca pra gente. Essa história da caneca, eu tinha que achar alguém que fizesse a caneca. E ninguém sabia onde tinha essa pessoa. Até que chegou uma pessoa no salão de beleza e eu falando da caneca, ela falou, aqui do lado tem uma pessoa que faz essa caneca. É. A melhor caneca que é feita é aqui. Eu sempre faço. Aí eu pronto. Eu estava querendo fazer a caneca e tinha desistido da caneca porque não ia dar tempo, porque a gravação era muito em cima, até fabricar a caneca, mas ela deu um jeito, né? Dei um jeitinho, cheguei lá, não podia mais. Aí o menino me escutou, eu falei, não, eu preciso dessa dose de esperança aí comigo, junto comigo, para o programa. E ele chegou com a caneca. Tem o vídeo aí? Pega aí. E aí, mãe, olha só, essa dose de esperança, né? Esse programa é para todas as mães que estão escutando. Tem muitas mães que estão com os filhos nas drogas, no álcool, né? Em qualquer tipo de vício aí, que rouba os sonhos e atrapalha a vida das pessoas. Tem muita mãe sofrendo em silêncio, como você também sofreu comigo. Foram 20 anos de sofrimento. Quem não me conhece, eu vou falar aqui de novo, né? Eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, e estou 13 anos limpo. Mas nessas 20 anos de consumo, de vícios, a minha mãe sofreu muito. E eu me lembro que muitas vezes a minha mãe sumia de casa. Eu também sumia, lógico, mais que ela no consumo de drogas. Mas às vezes eu chegava em casa e ela não estava. Ela estava indo, como que é? Você ia chorar na rua para a família não perceber. Tem muita mãe assim agora. Isso aí é uma coisa desafiadora, porque a família, ela não entende. Ela não entende por que a mãe está ficando assim, acha que está protegendo aquele filho que está usando a droga. E não é bem assim. Nenhuma mãe quer perder nenhum dos filhos. Os outros não estão usando, mas um está usando, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente tenta, né? Mas a gente se sente impotente ao outro para tirar ele daquela droga, que era o meu caso, mas eu não perdi a esperança nem a fé. Eu tinha muita esperança que um poder superior ia trazer ele e ele ia voltar a ser uma pessoa normal, sem o vício da droga. E aí eu fui tendo essa paciência. Você ia para as praças chorando. Né? Quando tinha algum atrito, assim, alguma coisa que o filho saía acelerando um carro, por exemplo, a não sei quantos por hora, eu falei, meu Deus, será que ele vai voltar vivo? E eu ficava com aquela esperança que ele voltasse vivo. Mas aí eu estava triste, começava a chorar, eu não podia voltar para casa. Porque se eu voltasse para casa, as irmãs iam ficar bravas comigo e falavam, você não sabe criar um filho, por que você não soube criar o filho? Então, eu levava toda a culpa que não soube criar esse filho. Então, eu me sentia assim com aquele fardo pesado, né? Porque quem se droga, que são as pessoas que usam droga, elas ficam anestesiadas. Mas nós, mãe, não ficamos anestesiadas. A gente sofre. Você viu o sofrimento da codependência, né? A família é codependente, dependente do dependente. Então a mãe sofreu sem usar droga, sóbria, com o sofrimento do filho, ainda sofreu que não podia chorar dentro da casa dela, tinha que chorar numa praça, porque senão a outra
a outra pessoa da família ia cobrar ela. Então, sofre de tudo que é lado, né? Então, o codependente sofre muito. É autoculpa também. A mãe nasce com essa autoculpa. O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz que eu não soube criar esse filho? E as outras não estão usando droga. O que eu fiz de errado? Então, você fica assim, se perguntando. E quando eu, nesse dia, estava muito triste, eu desci até uma praça que tinha, sentei ali, falei, meu Deus, eu acho que eu vou querer ser moradora de rua, porque aí eu fico aqui, alguém passa, dá um pão, alguma coisa, eu não preciso mais voltar para casa, eu não estou mais aguentando essa pressão, todo mundo me culpando, e eu ficava muito triste. Você triste. sem o filho e ganhando culpa dos outros e perdeu até a vontade de viver, né? Querer morar na rua, você vê. Então, muitas mães estão vivendo isso, e eu, nessa época que eu consumia droga, não passava pela minha cabeça que minha mãe estava vivendo isso, né? Porque eu achava que eu fazia mal só para mim. Não passava pela minha cabeça. Para mim, minha mãe estava tendo vida normal, né? Eu sumia. Me lembro que teve uma época que eu pedi dinheiro para comprar pão, eu não voltava com pão. Você não voltava para casa, não sabia se você estava vivo ou morto. Eu ia pelas praças procurar para ver se tinha um jornal cobrindo algum corpo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar se eu ver isso, né? Mas eu ia procurar. Aí, de repente, você teve uma vez que voltou um mês depois. Eu não sabia nem se você estava vivo. No consumo de drogas, eu costumo falar que usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Então, eu ficava usando droga de casa em casa, no consumo, sem saber se minha mãe precisava de mim ou não, se ela precisava de uma notícia ou não. Então, tem muitas mães nesse momento, né, sofrendo. Qual o recado que você dá para essas mães aqui? Eu dou um recado que as mães não desistam dos seus filhos, porque eu nunca desisti do meu. E olha, hoje o meu, como instrumento, né, ele ajuda as outras pessoas. Ele não é um Deus, mas ele é uma pessoa especial que hoje pode ajudar as pessoas a saírem da lama que ele estava, e muitas mães vão ficar muito felizes com esse resultado. Porque eu, na verdade, eu tive um sonho, uma vez que eu estava numa luz, uma luz me iluminava muito, muito, e o meu filho estava assim, a uns 2,5 metros de mim, patinando numa lama. E ele estendia as mãos, esticava assim e fazia assim, pedindo socorro para mim. E eu não conseguia chegar até essa lama, nem ele conseguia chegar até mim. Então eu pensava, nossa, meu filho está na escuridão mesmo. Então, pode ter certeza, o filho de vocês está na escuridão, porque eles estão felizes quando eles estão usando sob o efeito da droga. Depois eles caem numa depressão, eles choram, eles ficam tristes, ficam deprimidos mesmo. Então, é porque a droga fala mais forte, entendeu? A droga muda o que tem que ser diferente. Na verdade, o que ela está falando é que a droga joga para cima e depois joga para baixo. Né? Quando você usa a droga, você fica no consumo, você se sente o Superman, todo poderoso, e depois você se rasteja sem dinheiro, deprimido e sem animação para nada. Né? E hoje, né, a gente é terapeuta, eu e minha mãe, né? Minha mãe ajuda a família, atende as mães, só entende de lágrimas quem já chorou, né? Entende de lágrimas quem já chorou, porque eu já chorei muito sem que ninguém visse, mas nunca desisti do meu filho. E todas as mães poderiam não desistir mesmo. Eu espero que vocês não desistam, porque isso é uma doença. E também o álcool é muito perigoso, ter álcool em casa, incentivar o álcool, porque o álcool é o chefe da quadrilha. O álcool, ele rebaixa a parte frontal da pessoa e ela fica sem poder de decisão. Aí ela escolhe uma pessoa errada, vai querer casar com aquela pessoa, diz que ela é a mais linda do mundo, a mulher mais feliz do mundo, mas eles vão usar droga junto, beber junto, então isso daí não vai fazer ninguém feliz. E na verdade... Então, não desista dos seus filhos. Na verdade, esse podcast aqui é para um alerta também para o fim do ano, né? Muita bebedeira, muito acidente de carro, muito acidente em casa, né? Violências, tudo. E o nome do podcast é Uma Dose de Esperança. Então, está eu aqui, terapeuta Sandro Barros, minha mãe, terapeuta Sandra Barros, levando esperança para vocês. Eu me lembro que eu fui atropelado no consumo de drogas, eu nem avisei a minha mãe, mas ela descobriu no hospital. Cara. Esse dia foi assim, eu acordei às 3h da manhã pensando no meu filho, ele não estava em casa, e eu falei, meu Deus, ele deve estar acidentado, alguma coisa pode ter acontecido com ele, eu não consigo dormir mais, não
tiro ele da minha cabeça. Ele estava a um quarteirão da minha casa, acidentado, foi atropelado, estava no hospital, só que eu só soube isso muito depois. Mas foi nesse dia que eu acordei assim, porque mãe sente as coisas. Ele estava no hospital, fugiu do hospital no dia seguinte, foi para Campos de Jordão para fazer a noite da boate lá, porque ele tinha que ir, foi todo remendado de gás e não sei o que, e foi. Não sabia nem o resultado do exame da cabeça que ele fez, né? E eu só vim saber isso bem depois. Olha o que se faz no consumo. É uma situação. Como que a pessoa não pensa na vida desleixo, dela? a pessoa fica mal vestida, fedendo, não escova os também. dentes, não tem higiene. Então, assim, a droga realmente, de cada 10 famílias, 9 tem problemas de dependência química no Brasil, né? E são 200 milhões de dependentes químicos no Brasil. Meu telefone não para, minha mãe sabe disso, trabalho de segunda a segunda. E ela também atende muito. Fala do Domingo Social, né? Eu atendo o Domingo Social. Eu fiz o mesmo curso que meu filho fez. Então, a gente tem o curso para cuidar de dependente químico, curso para cuidar, sabe? Então, acolher, né? Acolher eles e tudo. Então, eu faço esse Domingo Social também. E também tem uma coisa, não é só os filhos. É que o marido, às vezes, ele está envolvido na droga, como pode ser a esposa ao invés do marido, pode ser um ou outro, e a gente tem que ter muita paciência, a esposa tem que ter paciência, ou se for o inverso, o marido tem que ter paciência, porque eles também estão envolvidos com as drogas e não conseguem largar. E a mulher perde a paciência, mas ela poderia ter um pouco mais de paciência e acreditar que ele vai sair dessa, porque se ela desistir dele, ele também vai ficar pior ainda. E aí a gente criou também o Spa da Sobriedade, né? Que é um spa, que é uma residência terapêutica aqui na Barra, que é um flat, onde a pessoa não quer ser internada de repente, a família não quer internar, o paciente não quer ser internado, e aí é uma nova opção para as pessoas hoje que querem ser tratados, né? Aí eu faço toda a recepção, eu faço esse acompanhamento diário, né? Personalizado para a pessoa, né? Lógico, ela querendo se tratar, né? De forma voluntária, aí a família evita uma internação. Mostra o vídeo aí da minha mãe lá na Caneca, ela toda feliz, toda boba com o filho agora, recuperado. 13. Olha lá. Olha lá. Podcast. Viu o seu terapeuta som, né? Sandro Barros, eu sou a mãe dele e tô lá, vou prestigiar ele com uma dose de esperança, para todas as mães saberem que nós temos o direito de ter uma dose de esperança por eles, ok? Isso aí, Beijo. essa felicidade eu só consegui, né, transmitir diariamente para minha mãe na sobriedade e na positividade, né? Quando eu larguei o consumo de álcool e drogas, eu comecei a resgatar a minha família, resgatar minha autoestima, minha autoimagem, minha autoconfiança. Então, usar a droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Então, se você precisa de ajuda, pede ajuda. Se não tiver dinheiro, não tem problema. Tem um Domingo Social que a gente atende gratuitamente. Só me ligar de 8 da manhã em diante. E a gente está aqui sempre levando uma mensagem de fé, esperança e amor. E amor. Para as pessoas que sofrem. Tem muita gente agora. Tem várias mães chorando nesse exato momento, os filhos nas drogas, e não tem apoio nenhum. Né? E também o marido e a mulher. Eu também dou uma pausa para isso, porque eu também fico com pena dos casamentos terminarem por causa disso. Muitos terminam. Então, elas poderiam, ao invés de desabafar com o marido que está usando a droga, elas escrevem no papel assim, desabafa, ele depois rasga aquele papel, queima ele. E se ele estiver fazendo um tratamento com um terapeuta... É o diário dos sentimentos. O diário de sentimento dela, ela pode escrever e não falar para ele. Se brigar com ele, vai ser pior, porque não vai recuperar ele, né? Eu me lembro que quando você desconfiava que eu estava usando droga, eu usava o dobro. Porque aí a pessoa fica brava, fica querendo fazer... Só porque ela desconfiou, eu vou usar o dobro. Olha como é que pode, né? A gente está sempre arrumando um motivo para consumir. No caso, eu, né? Naquela época, eu estava totalmente envolvido com o consumo de drogas
E hoje eu estou vivendo essa missão com você. Quantas pessoas a gente resgata da rua, Nossa. leva roupa. Hoje a gente pegou mais de 30 sacolas, eu e minha mãe, e Hoje foi dia separamos de pegar doação, muitas de doações. roupas de doação. É um trabalho danado, né? É um Você trabalho. lava as roupas, aí faz a triagem, o que é de idoso, o que é de criança. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Aquilo parece que me alimenta mesmo. Porque eu estou ajudando, né, uma família, ajudando uma criança, ajudando um jovem. Tem uma foto nossa da gente saindo da praia. Eu levo muito minha mãe na praia, né? A gente vai junto. Aí, ó. A gente tem que dar um mergulho no mar, porque Aí, o mar... mãe, aí, ó, a alegria. Hoje a gente tem alegria. Hoje a gente vive tem. na positividade, na sobriedade. A gente falou um pouco do passado, né? Mas querendo transmitir essa esperança para vocês, né? Porque é importante e é possível viver sem drogas. E eu e minha mãe hoje eu faço um papel muito assim importante, porque para mim é muito importante, né? Depois de todo esse sofrimento que eu causei para minha família no consumo de drogas, hoje eu levo minha mãe no salão, levo minha mãe para viajar, levo minha mãe para tudo que é lugar, compro presente para ela, dou uma volta de carro com ela. Então, assim, eu faço a restauração e a reparação para uma pessoa que sempre me amou, né? Que nunca desistiu de mim. Na época que eu desisti de mim, ela não desistiu, né? Eu queria me matar, me suicidar, e ela não desistiu de mim. E ela falou: filho, eu vendo a minha geladeira, eu vendo qualquer coisa, mas eu quero você vivo, né, mãe? Como foi? Eu venderia o apartamento, mesmo sem estar quitado, mas eu falei, eu vou vender o apartamento, a gente mora de aluguel, mas pelo menos você vai para uma clínica para ver se você... E como Tava foi bem. o despertar? Você veio falar comigo, minha mãe fez uma pergunta para mim, na época que eu estava na dúvida se eu parava a droga. Não, minha mãe falou assim para mim: filho, o que você perde de você aceitar a minha ajuda? Foi uma pergunta que mudou minha vida, né? Como foi isso aí? Eu estava sentado na cama, Eu falei, você não quer uma ajuda? Vamos para alguma igreja, algum lugar, alguma reunião, mas uma palestra espiritual. uma palestra espiritual, uma aí espiritualidade, quer me aí levar você para pegou- praia, para algum lugar. Aí você falou para mim que você ia naquele dia. Eu falei um dia antes, tal, você aceitou. Aí você se arrumou, deitou na cama, ficou prontinho. Eu também. Aí eu falei, e aí, Sandro, vamos? Aí você falou assim, acho que eu não vou mais não. Aí eu falei assim, você não vai? Mas você que falou que vai. Eu nunca falei, eu não estou te obrigando a ir, não. Você que falou que vai. Mas se você não vai, aí você pegou e eu falou... perde de ir, né? Eu falei, o que você perderia de ir, né? Alguma coisa assim, o que você perde Foi com isso? conduzindo, né? Aí eu falei pouco. Aí você deu um impulso assim, levantou da cama e falou, eu vou. Aí pronto, aí nós íamos para 3 palestras espiritual por dia. Não ia uma só, não. Ia 3. Eu quero te Aí, agradecer, te amo. Quer falar alguma coisa Também te para as amo. mães? Quero falar que vocês não desistam do filho de vocês, porque vale a pena. Eu vi já meu filho na lama, na escuridão, mas tinha fé que ele ia chegar na luz. E hoje ele é luz. Legal. E ajuda muitas pessoas e eu ajudo ele junto. Tudo que ele estuda, eu também quero estudar, para poder fazer junto. E hoje a gente é feliz. Vale a pena. Verdade, pessoal. Vale a Um pena. beijo, vale a pena. Um Beijo para vocês, beijo para as mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.